Gente, vamos conversar agora com Vitor Marques, que é advogado especializado em direito administrativo. Vamos falar com ele sobre Master. Vitor, primeiro de tudo, seja muito bem-vindo, bom dia. Eu quero começar te perguntando sobre, eu fiz um breve relato aqui na abertura do Mercado Aberto, acho que você acompanhou, sobre a competência do TCU de fazer o que está fazendo. Se você puder traçar um breve histórico, para a gente riscar mesmo uma linha no chão, qual é a competência do TCU e ele está atravessando alguma fronteira em pedir essa inspeção técnica para saber exatamente a fundamentação e tintim por tintim o que levou à liquidação do Master? É papel dele fazer isso? Bom dia, Amanda, a toda a audiência aqui da UOL, uma satisfação dialogar com vocês. Amanda, a competência, as atribuições do Tribunal de Contas da União, elas são definidas pela Constituição Federal, fundamentalmente nos seus artigos 70 e 71. O Tribunal de Contas da União é um órgão auxiliar do Congresso Nacional e visa analisar procedimentos, contratos, atos praticados pela administração direta e indireta. Cumpre ao Tribunal de Contas da União, essencialmente, na maior parte das vezes, uma análise de procedimento. Nesse caso, especificamente, nós temos o Banco Central, que é uma entidade autônoma e independente, inclusive essa autonomia e independência foi conquistada recentemente, ou seja, os seus diretores possuem mandato, têm liberdade para realizarem as suas análises técnicas e tomarem as suas decisões. Cumpre ao Banco Central orientar, acompanhar, determinar regulamentações no mercado financeiro. Ou seja, sobre o mercado financeiro, quem dispõe sobre mérito, quem é autoridade para orientar esse setor na sociedade brasileira é o Banco Central. Nós estamos diante de um episódio inédito. Nós temos o responsável por tomar as decisões no âmbito do mercado financeiro, que é o Banco Central, sendo questionado, de alguma maneira, pelo Tribunal de Contas da União. É importante registrar que em outros casos de liquidações também determinadas pelo Banco Central, não houve esse tipo de questionamento. O ministro do TCU, até o momento, solicitou que fossem apresentadas os atos, toda a linha cronológica que levaram ao Banco Central concluir pela liquidação do Banco Master. Me parece que não há dúvida quanto à impossibilidade jurídica do Tribunal de Contas da União reverter essa decisão de liquidação. O que me parece ainda que com um grau de ineditismo, analisar o procedimento realizado pelo Banco Central seria o limite, o máximo que o Tribunal de Contas da União chegou, e novamente, com um grande grau de ineditismo. Porque no limite, no seu despacho, o ministro diz que para que seja verificado, inclusive, a possibilidade de uma outra decisão menos gravosa que a liquidação. Ou seja, essa análise entre o procedimento e o mérito do que foi definido pelo Banco Central, ela é muito tênue. Me parece que esse é um assunto que quem deve falar por último, inclusive para garantir segurança jurídica ao país, segurança econômica para o mercado financeiro, é o Banco Central. Então, são os limites que foram colocados. Muito interessante esse preâmbulo, essa explicação que você dá, Vitor. Qual pode ser, então, se o TCU dificilmente poderá reverter essa liquidação do Master, qual pode ser o objetivo aqui? É impedir a venda de ativos ou impedir a venda de ativos na Bacia das Almas? E isso preservaria, de alguma forma, a fortuna, o patrimônio pessoal de Daniel Worcaro? Eu ouvi outras fontes do BC dizendo que, no limite, ele poderia até pedir, o Worcaro, uma indenização à União se houver qualquer falha identificada nesse processo de liquidação. O que a gente pode, assim, elucubrar sobre a intenção ou as intenções do TCU? Olha, Amanda, essa é uma resposta, enfim,
Acho que a gente precisa aguardar os desdobramentos pelo Tribunal de Contas da União. Inclusive, o Banco Central apresentou um recurso pedindo, né, para que esse procedimento, que foi realizado dentro do Banco Central e culminou na liquidação do Banco Master, possa ser apreciado pelo colegiado, né, do Tribunal de Contas da União e não exclusivamente por um único ministro. Nós estamos diante de um caso, guardadas as devidas proporções, é como se a Anvisa recomendasse um determinado medicamento, autorizasse a inclusão de um determinado medicamento na lista de medicamentos utilizados pelo SUS e o Tribunal de Contas da União indagasse sobre esse procedimento e as razões pela qual a Anvisa chegou a essa conclusão. Então, de fato, é algo muito sensível. Parece que o Tribunal de Contas da União, nesse caso, considerando a amplitude, né, desse caso, dessa situação envolvendo o Banco Master, a repercussão nacional que o caso gerou, e parece que o Tribunal de Contas da União quer dar a sua contribuição também para que não pare nenhuma dúvida sobre o que foi decidido pelo Banco Central. Espero que seja essa a finalidade, para reforçar, na verdade, a prerrogativa e a competência do Banco Central, Agora, e não Vitor, a sua desautorização. Vitor, pelo o que já foi mostrado em várias reportagens até aqui, eu acabei de mostrar essa do UOL, em que grande parte em bens no valor de 2 bilhões de dólares ou reais foram comprados por Daniel Vorcari, sociedades anônimas ligadas a ele desde 2024, quando claramente o Banco Master já enfrentava problemas de liquidez. A gente também tem as carteiras fraudadas, dois indícios, dois casos apontados como fraude, denunciados pelo Banco Central e Ministério Público, um envolvendo uma carteira de 2 bilhões de reais que foi adquirida pelo BRB, depois essa operação foi desfeita, e outra de 11,5 bilhões de reais que o Banco Central já pediu ao Ministério Público que esses bens sejam congelados. Isso é referente a transações, a toda uma engenharia financeira com fundos da REAG também, que também foram alvos de busca e apreensão naquela operação da Carbono Oculto. O que isso denota? O que está ocorrendo? Quando o advogado de direito administrativo olha para aquilo, como é que você explica isso? O que eles estavam tentando? O que eles estavam fazendo aí? Olha, Amanda, a gente precisa organizar essa chuva de informações e fatos. O Supremo Tribunal Federal, conduzido pelo ministro Dias Toffoli, está conduzindo a investigação para apurar se os diretores executivos do Banco Master e pessoas com as quais eles se relacionaram do mercado financeiro cometeram algum tipo de fraude ao sistema financeiro, se houve o cometimento de crime, ou seja, todas essas pessoas estão sendo nesse momento investigadas para apurar se essas transações financeiras, essas aquisições, esses investimentos, as decisões que foram tomadas, elas tinham um caráter fraudulento ou não. Então, isso tudo, essas aquisições, transferência de patrimônio, isso tudo certamente será apurado no âmbito dessa investigação conduzida pelo ministro Toffoli no STF. E aqui é importante fazer um registro. Isso hoje encontra-se no STF, porque sempre, em todo caso, em toda investigação, e depois investigação que leva a um processo, é importante se definir onde é o local adequado para isso ser conduzido. Então, algumas pessoas podem perguntar por que esse caso foi ao STF? Porque, segundo o despacho do ministro Toffoli, há a possibilidade de ter o envolvimento de pessoas com prerrogativa de foro, ou seja, aquelas pessoas que precisam ser investigadas e eventualmente processadas pelo Supremo Tribunal Federal. E isso, ao meu ver, é importante para que um caso desta magnitude, desta relevância, não sofra uma falha procedimental, para que lá na frente, depois de apurado todas as condutas e atos praticados, o local onde isso foi julgado seja um argumento a ser levantado. Então, me parece que, diante de um caso tão rumoroso como este, há uma cautela em, primeiro, se definir onde isso precisa ser investigado e, eventualmente, processado. Então, todos esses atos, esses fatos,
narrados de aquisições, de casas, etc., tudo isso certamente será apreciado dentro dessa investigação e lá será o local adequado para se avaliar. Houve iniciativa fraudulenta ou não? Esse é um assunto. Ao Tribunal de Contas da União, neste momento, o que está em análise, e essa análise é questionada, porque em grande medida ela invade a competência do Banco Central, é sobre a liquidação que foi determinada pelo Banco Central. Ou seja, se toda a análise que foi realizada pelas áreas técnicas do Banco Central, se tudo que foi considerado, os indícios, enfim, todas as transações de mercado financeiro que foram realizadas, se elas, o Tribunal de Contas da União está puxando uma análise de procedimento para indagar se o que o Banco Central fez está correto. Ao meu ver, isso sim pode refletir, caracterizar, na verdade, uma invasão de competência do Tribunal de Contas da União sobre o Banco Central. Um minutinho final, que riscos institucionais isso coloca, né? Quando a gente está olhando para o TCU, para o STF, mesmo naquela cariação determinada pelo Toffoli, sem provocação da PGR, pedindo, inclusive a PGR, para que aquilo fosse suspenso, sem pedido da Polícia Federal também. Quando a gente vê STF, TCU, cada um no seu quadrado, de alguma forma agindo, pelo menos esse é o entendimento geral, para intimidar ou pressionar a autoridade monetária, o supervisor do sistema financeiro, a gente está diante do quê? Assim, muito rápido, só para terminar. É mais uma crise de credibilidade das instituições? Não, Amanda, me parece que são atuações distintas do STF e do TCU. O STF está analisando e, veja, trata-se de uma investigação. E todo aquele que preside uma investigação, toda autoridade que conduz uma investigação, ela tem um grau de liberdade para solicitar informação, para solicitar a cariação, para ouvir pessoas. Enfim, ele é o responsável, essa autoridade, no caso o ministro do STF, é o responsável por conduzir essa investigação e elucidar os fatos. Esse é um ponto. Já o TCU, sim, me parece que em grande medida, há uma tentativa de questionar uma competência, um poder, uma atribuição do Banco Central. E veja, o Banco Central é o responsável por ditar as regulamentações, por orientar o sistema financeiro no Brasil. Se uma decisão do Banco Central for questionada, nós estaremos sim diante de uma grande insegurança jurídica, econômica para todo o país. Tá ótimo. Vitor, quero te agradecer demais por essa sua participação no Mercado Aberto. Volte mais vezes, viu? Um bom dia para você. Eu que agradeço, um prazer.